nasce primeiro na oração, né? De que a evangelização ela nasce primeiro com o joelho no chão, intercedendo, rezando, oferecendo sacrifícios a Deus pelo povo que sofre. Olá, povo de Deus! Estamos começando mais um encontro de formação diocesana e hoje tenho aqui a alegria de ter uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Dani. Pode se apresentar, por favor? Muito obrigada, William, muito obrigada. Então, eu me chamo Daniela, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. Hoje tenho 29 anos, sou missionária desde os 18, já passei por algumas terras, vivi algumas graças. Então, hoje sou membro da Comunidade de Vida, aqui na Comunidade Shalom, aqui no Rio Grande do Sul, na Fundação da Missão, aqui na Diocese de Novo Hamburgo. Dani, tu é natural da onde? Eu sou catarinense, sou de uma cidade chamada São José, que é vizinha a Florianópolis, né? Antes da ponte. Mas sou catarinense, minha família toda é catarinense. Lá conheci a Comunidade Shalom e lá também comecei minha experiência de vida missionária. É bonito ela falar que essa experiência missionária, né? Nós estamos, inclusive, em outubro, mês que a igreja dedica à missão. E, Dani, o que é, você falou, né, de ser missionária, de ser comunidade Shalom? Explica um pouco para nós, assim, como que é essa experiência tua. Bem, a Comunidade Shalom é uma comunidade que ela é constituída como uma comunidade missionária. Nós existimos para evangelizar. E dentro da Comunidade Shalom nós temos diversas maneiras de viver essa evangelização concretamente, né? Uma das maneiras é o que eu sou, que é a comunidade de vida, onde a pessoa ali, o jovem, homem, mulher, a partir do momento da experiência com Deus, porque a partir daquele momento forte, meu Deus, eu amo a Deus, Deus me ama e me sinto chamada a algo mais, né? A gente vai caminhando, descobrindo aquilo que Deus nos criou para ser, aquilo que Deus nos chama a viver, né? Vamos descobrindo esse caminho vocacional, essa descoberta vocacional, e nisso nós somos chamados à comunidade de vida ou à comunidade de aliança. A comunidade de aliança são aqueles membros, aquelas pessoas, homens e mulheres que se sentem chamadas a uma vida consagrada a Deus, mas em meio às suas atividades seculares, cotidianas, né? Então, na atividade normal, do trabalho, do estudo, da família, da faculdade, né? Aquele ambiente comum, se sentem chamados a ser missionários, a evangelizar nesse meio. E nós, a comunidade de vida, somos aqueles que somos chamados a deixar tudo, deixar nossa terra, nossos planos pessoais, nossos desejos e sonhos, para partir em missão. Então, a missionariedade dentro da comunidade Shalom, assim como dentro da espiritualidade da própria igreja, né, se constitui dessa maneira. Aqueles que são missionários na sua própria terra, ficando, né, e evangelizando, e aqueles que partem para novas terras com o intuito de evangelizar. Muito bem, inclusive eu lembrava de um documento, a Redentores Missio vai falar justamente disso, né, dos missionários adjentes, que são para outros povos, outras terras, impulsionados pelo Espírito Santo, né? Fazem, exercem e levam essa presença de Cristo, da ação salvadora dele. Justamente eu me deparo com esse amor de Cristo e sou impulsionado a levar esse amor de Jesus por onde eu passar, né? E nós estamos nesse mês, como eu dizia, né? Mês de outubro, mês que a igreja dedica às missões. O que te desafia, o que te encanta nessa experiência de missão? O que é fácil, difícil? Como vocês, comunidade católica Shalom, vivem isso, Dani? A experiência missionária ela é uma experiência muito animadora, assim, né? Por quê? Porque nós seguimos, na verdade, tentamos, né, corresponder ao mandato de Jesus do partir, né? Ide por todos os povos, anunciar o evangelho, né? Então, essa é a grande alegria, né? Seguimos aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus indicou, né? Manter viva a palavra de Jesus, o seguimento, o desejo de corresponder. Então, isso é uma grande motivação, uma grande alegria, né? Primeiro, eu pelo menos, né, me senti chamada a segui-lo, né? Jesus me disse, vem e segue-me. Aí depois veio a surpresa. Então, não só me siga, mas vá também, né? Então, essa é uma grande alegria de saber que é um caminho de seguimento, mas também de envio, né? E eu acho que os desafios são aquilo que a gente vai encontrando no caminho mesmo. Os desafios, a mesma experiência dos apóstolos, às vezes as condições não são as melhores, né? Às vezes a gente tem a experiência de como Paulo, que foi pregar no aerópago, né? Disse aqui o Deus desconhecido, de repente as pessoas, mas o que você está falando, né? As experiências das frustrações, das investidas, de tentar muitas coisas e às vezes não dá certo. E também dentro do processo de enculturação, assim, de lidar com a evangelização de uma nova cultura, de uma nova terra, num novo idioma, né? É uma graça, mas também se torna um desafio.
Nós acreditamos muito, assim, falamos muito dentro da comunidade Shalom, de que quando nós somos enviados a um povo, nós somos enviados a desposar aquele povo, ou seja, amá-lo, tornarmos um com o povo, né? Então, eu, mesmo sendo catarinense, que tem uma cultura próxima à cultura, né, do Rio Grande do Sul, sou enviada ao Rio Grande do Sul em missão pela comunidade para desposar, para ser uma com o povo. E, às vezes, isso enfrenta alguns desafios, tipo, reconhecer o que é a minha cultura, o que é a cultura do outro, como transmitir o evangelho nessa nova cultura, como transmitir o evangelho nesse novo contexto, né? Como transmitir o evangelho dentro dos valores familiares atuais. É um desafio, mas também é uma grande graça, assim, né? À medida que a gente vai descobrindo, desposando, traduzindo o evangelho para uma nova cultura e vendo os frutos daquilo que gera essa experiência, né? Esse intercâmbio cultural para o anúncio do evangelho. E é bonito que isso é uma missão de todos os batizados, né? Essa participação dessa propriamente da missão de Cristo, né? Que anuncia esse Deus vivo, né? E participamos da missão da igreja quando vivemos isso, né? A igreja que é essa que entra nas culturas para ali levar a presença de Deus, né? É interessante tu perceber essa diferença de culturas de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, mas numa visão geral perceber a igreja que entra em cada país, entra em cada lugar, cada língua, cada povoado, nas mais diversas culturas e ali, através dessa enculturação, manifesta o evangelho, né? Essa boa nova de Cristo que salva, que restaura, que faz livre todos os povos, né? Essa beleza de Cristo Salvador, que é apaixonante, né? Que é uma alegria aos nossos corações. Então, cada vez que alguém vive isso, né? Na comunidade Shalom, ou outro modo, mas vive o seu batismo, está participando nessa missão da igreja de anunciar esse Jesus que está vivo. E é justamente um pouco essa realidade que a igreja nos desperta nesse mês de outubro, né? Nós não podemos, você falava antes de, né, eu vou fazendo uma experiência com Cristo e eu preciso levar essa experiência desse amor de Cristo aos outros, né? É justamente aquilo que a igreja tanto nos lembrou no documento de Aparecida em 2007, Mateus capítulo 28, de ser discípulo missionário. Ao mesmo tempo que eu vou descobrindo esse discipulado, eu quero amar Jesus, eu quero ser discípulo dele, eu quero seguir ele, eu vou entendendo que automaticamente, quase junto com esse chamado a estar com ele, assim como ele fez com os apóstolos, ele já vai me enviando, porque eu descobri um tesouro, eu descobri uma riqueza, e eu preciso transmitir esse tesouro, transmitir essa riqueza. E quais são os desafios, né? Quando a gente fala, para não parecer um pouco teórico, né? A gente é missionário, tem várias culturas, a comunidade Shalom entra em várias realidades. Hoje vocês estão aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente, abrindo uma missão. São desafiadores, né? Esses momentos. Então, eu queria te perguntar assim, qual é, no processo de evangelizar, no processo de ser missionário, de maneira pessoal, mesmo de maneira como comunidade, quais são os desafios que surgem nesse caminho, assim, também para o povo, né, para mim que sou batizado, né, eu preciso sair de mim e ir viver o ID, né, como viver o ID? Nesse tempo que a gente vive hoje de fundação, né, onde a gente está abrindo uma casa de missão da comunidade aqui no Rio Grande do Sul, nós já tínhamos presença de grupos de oração, de pessoas que conheciam um pouco da vivência da comunidade, tentavam trazer para cá, né, assim, mas efetivamente nesse ano de 2024 nós abrimos e fundamos a missão Shalom aqui no Rio Grande do Sul. Os desafios que a gente enfrenta hoje é um pouco daquilo que a gente conversava um pouco antes, né? Primeiro, de vencer o senso comum em relação a um povo e uma cultura, né? Existe um senso comum gerado em relação ao Sul, de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né? Então, acho que o primeiro passo o primeiro desafio a vencer na evangelização de uma nova cultura, de um novo povo, é viver um processo de um desarme interior, né? De eu me esvazio de tudo que eu já posso ter ouvido e falar, ou escutado, visto, lido sobre aquele povo, aquela cultura, aquelas pessoas, né? Aquele grupo, aquela região, para com o meu coração livre e desarmado de qualquer preconceito, de qualquer opinião que não seja completa, né? O coração vazio, um coração pobre ali para acolher tudo que aquela nova cultura, aquele novo povo tem para me oferecer também, né? É aquilo que eu falava um pouco antes da dimensão do intercâmbio. A missionariedade tem a graça de a gente não só anuncia, mas a gente bebe muitas coisas também num povo novo, né? A gente não só vai para dizer, né,
Cristo te ama, morreu por ti, deu a vida por ti, né? Mas nós também somos enriquecidos por a experiência que aquele povo faz de Deus. Então, o primeiro desafio é esse desarme interior, né? Me esvaziar das minhas próprias opiniões, ideias, pensamentos, né? Mantendo sempre firmes os valores do Evangelho. O que Cristo ensinou, né? O que a palavra de Deus diz, qual é a tradição da igreja, né? Isso precisa ser firme, mas todo o resto que envolva a minha própria pessoa precisa ser empobrecido para acolher toda a riqueza que é a outra cultura, né? Toda a riqueza que é o novo povo. E assim a gente vai construindo o caminho de enculturação, né? De um diálogo missionário, a gente da comunidade fala muito do processo de enculturação, né? Que é o processo de realmente conhecer aquela nova cultura em vista da evangelização. Sempre vivendo esse movimento, né? Sempre vivendo esse movimento. Vivi a experiência de morar em muitos lugares, né? Mas morei no próprio Florianópolis, hoje moro aqui, morei em São Paulo, morei no Ceará e morei no Paraguai. E era muito bonito ver que, até mesmo na dimensão de um carisma, como em cada lugar, né? A partir da cultura local, a vivência e a expressão de fé se encarna de maneira diferente, né? E entender que tudo isso é a experiência de Deus, é a adesão ao Evangelho, né? A maneira com que um sulista reza, a maneira que a gente usa as mãos na oração é diferente do nordestino, é diferente do Paraguai, que são as terras que eu morei, assim, né? Mas tudo isso é fruto de uma experiência de Deus, né? Então, entender que o Evangelho, ele toma uma forma, um rosto e uma expressão em cada cultura é muito bonito, né? Mas primeiro a gente precisa ver o desafio interior, independente da cultura que seja, independente do lugar que seja, de se esvaziar nesses missionários que partem, né? Que desposamos novas terras, para entender que o que resta, o que mais importa é o Evangelho e seus valores, né? Que é isso que a gente transmite e é isso que é o essencial, assim. Sim, sim. E você falava, eu lembrava que as pontifícias obras missionárias, as POM, elas fizeram um lema para o mês missionário desse ano, que é Ide, convidai a todos para o banquete. E é justamente isso, né? Nós vamos as culturas e, no fundo, nós convidamos a todos os povos e nações para a festa dessa presença de Deus, para essa intimidade com Deus, para essa mesa que todos são chamados, todos são convidados a essa vivência da fé, a essa vivência do amor de Deus. Então, como igreja vamos, mas como igreja também recebemos, somos enriquecidos, recebemos dessa cultura, né? Então, no fundo é um grande despertar, sobretudo para todos os batizados, né? Para todos os nossos corações, é um despertar de dizer e de chamar a todos para o banquete. Há um banquete preparado, há um banquete que foi preparado, foi pensado, há um banquete especial. Nós rezamos isso a cada Santa Missa, né? Mas há um banquete que ninguém pode ficar de fora, né? Todos são chamados, todos são convidados. Então, como batizados, como igreja, como comunidade de Shalom, né? Nós todos somos enviados a ir convidar aos povos, às nações, para a festa para a intimidade. A palavra banquete, eu acho que ela lembra muito isso, né? A intimidade. Ninguém senta à mesa com desconhecidos, né? Então, nós como Cristo, nós como irmãos, somos chamados para esse banquete. E nós, como discípulos do Senhor, somos enviados a convidar a todas as culturas para esse banquete. Então, é um enriquecimento. A missão, ela, no fundo, enriquece a igreja, né? Dá vários rostos para a face da igreja, né? E justamente isso também em outubro, nós temos o final de semana, né? Que é dedicado à missão, né? O Papa Bento XV já, porque a gente corre o risco de achar que missão é uma coisa de agora, né? Que a igreja está falando de missão agora. Mas, na verdade, em 1918, o Papa Bento XV já instituiu o terceiro final de semana de outubro como o final de semana das missões, como que alertando, lembrando a todos, despertando a todos para sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do nosso irmão, que também é chamado para esse banquete. E justamente isso nós pensamos e podemos ver que a missão não é algo de agora só na vida da igreja. A igreja sempre foi missionária, sempre chamou os batizados à missão. A prova disso é que a Santa Teresinha é padroeira das missões, é uma carmelita, padroeira das missões. Então, eu sei que a comunidade de Shalom também tem uma experiência muito particular com Santa Teresinha. Eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre isso. Na comunidade nós temos uma grande devoção e grande carinho em Santa Teresinha, justamente porque nós somos constituídos uma comunidade missionária
E a temos, né, como esse modelo de missionária, né? Ela tinha o desejo de ser muitas coisas, né, que nos escritos da lei, queria de amar a Deus e servir a Deus das mais diversas formas possíveis, mas Deus a chamou o Carmelo. E chamando o Carmelo, ela descobriu a grande vocação dela, descobriu o grande caminho dela de intercessora, né, de grande missionária através da intercessão e da vivência da vocação dela como carmelita. E para nós, Shalom, isso nos inspira pela constituição missionária própria da comunidade, por ser uma santa contemporânea, tão próxima, né, tão recente, e também para nós temos uma devoção muito especial em relação à evangelização dos jovens. Nós existimos para evangelizar, mas temos a primazia dos jovens. Desejamos evangelizar primeiramente os jovens, porque acreditamos que através dos jovens alcançamos os pais, as mães, os irmãos, os tios, os avós, os primos, né? Alcançamos a família toda. E Santa Teresinha, para a gente, representa muito essa expressão da juventude, né? É uma santa muito jovem, morreu com 24 anos. Então, representa traz essa expressão de juventude, de amor a Deus, de oferta, né? De missionariedade tão nova, e assim nos inspira. É muito comum na igreja toda tem um grande carinho, um grande amor por Santa Teresinha, né? É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar dela ou que já tenha tido uma experiência de fazer uma novena, de receber uma rosa, né? Mas a igreja toda tem, nós participamos também desse carinho com toda a igreja por Santa Teresinha e dedicamos a ela especialmente a evangelização dos jovens. Todas as ações que a gente faz referente a acampamento de jovens, encontro com jovens, a gente busca, né, e promove muita devoção a Santa Teresinha como realmente essa grande intercessora, esse grande auxílio do céu na evangelização, principalmente dos jovens. Você é jovem, né? Aqui um pouco mais, uma pergunta mais pessoal, tu assim, né? Como que uma carmelita, né, uma freira, pode influenciar na tua vida? Como que ela pode ser padroeira das missões e influenciar na tua vida? Como isso é possível, assim? Na minha vida pessoal, né? É, é interessante fazer essa pergunta porque faz parte do meu processo vocacional também. Desde muito novinha eu me sentia atraída a alguma coisa a mais. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos eu queria entrar no convento. Na época era um convento de franciscanos, né, na cidade natural do meu pai. E eu liguei, meu pai disse, liga, pergunta lá, liguei, fiquei decepcionada porque só podia entrar com 15. Eu disse, como é que eu tinha 11 anos, eu queria ser de Deus, né? É, mas logo depois disso, o Carmelo entrou na minha vida. Eu comecei nesse movimento de participar de grupos de jovens, né? E tudo mais. O Carmelo entrou na minha vida e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a quantidade de santos que existiam no Carmelo, né? Como é que uma vida tão simples pode fazer com que... Como é que tem tantos santos no Carmelo, né? Como é que tem tantos santos em algo tão escondido, tão simples, né? Isso me questionava muito e isso mexeu muito comigo, né? E aí eu pensei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero ser santa, né? Eu quero viver essa experiência carmelita, eu quero viver essa experiência de amar a Deus com essa intensidade, eu desejo, né? E realmente, quando eu já tinha de 15 para 16 anos, eu fiz o caminho vocacional no Carmelo. Mas, assim, não é o meu lugar. Eu achei tão paradinho, assim, né? Jovem, aquela coisa assim de querer sair, de querer ir a todos os cantos, de querer partir, inquieto com aquilo, né? Mas eu encontrei no Carmelo os grandes valores de amor a Deus, de responsabilidade, o valor da oração, né? O valor da vida interior, né? Quando observando ali a vivência não só da própria Santa Teresinha que conhecemos, né? Mas das carmelitas que eu encontrei ao longo do meu caminho, né? De ver, meu Deus, que vida interior, que amor a Deus, né? E é uma experiência carmelitana que influencia muito. Santa Teresa d'Ávila, ela é baluarte da vocação de Shalom, né? E essa experiência somada a Teresinha, com Santa Teresa, com tantos outros santos que nós encontramos, assim, conhecemos, e as carmelitas que eu conheci, eu vejo que, para mim, pessoalmente, se torna essa fonte de vida interior, né? De vida de oração, de intimidade com Deus, de saber que a missão nasce primeiro na oração, né? De que a evangelização ela nasce primeiro com o joelho no chão, intercedendo, rezando, né? Oferecendo sacrifícios a Deus pelo povo que sofre. Nessa experiência que parte da vida de oração profunda das carmelitas, que a mim me inspira muito. Sim. Interrompemos a programação para dizer para você, aproveita aí, a conversa tá boa, né? Mas compartilha, manda para alguns amigos seus aí, conhecidos, para também continuarem vendo esse vídeo conosco. Compartilha aí, que a gente vai continuar nossa conversa, né? Mas
falando justamente dessa relação de Santa Teresinha e a missão, nós nos deparamos justamente com esse ponto da oração. Porque, de imediato, se pensa, a Carmelita reza, Carmelita não é missionária. Nós, fora do Carmelo, podemos ser missionários, como se uma coisa tivesse desligada da outra, né? Então, como é possível fazer missão sem rezar, sem oração? Ou qual é essa relação, em geral, de maneira específica, para a comunidade Shalom? Como que vocês vivem essa realidade, né? Missionaridade e oração. Como vocês e como nós, batizados no geral, podemos viver isso? Acredito que é impossível ser missionário sem ter uma experiência com Deus, né? A vida de oração, nós, Shalom, temos uma vida de oração própria do nosso carisma, com uma maneira própria, né? Outras vocações têm a sua maneira, né? Mas é impossível anunciar sem primeiro receber, né? É impossível anunciar a Deus, anunciar o Evangelho sem antes estar cheio dele, né? A própria palavra fala, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Então, precisamos encher o coração de Deus através da vida de oração profunda para poder transmitir isso com verdade, né? Se não, quando nós vamos evangelizar, se nós estamos cheios de Deus, damos de quê? Não damos de Deus, damos de nós mesmos, né? Então, diante da situação da evangelização, das atividades na igreja, né? Se não enche meu coração de Deus a partir da oração, a partir de uma vida de oração, a partir da experiência sacramental, diante da urgência da evangelização, vou ter o que é dar senão a Deus, né? Vou dar de mim mesma, das minhas fraquezas, das minhas opiniões próprias, dos meus desejos, daquilo que eu penso sobre Deus, né? Daquilo que eu penso sobre a igreja. E não é isso, né? Jesus subiu ao monte antes de escolher aqueles que o seguiriam, né? E a partir da escolha ele enviou, mas tudo partiu também de uma experiência de oração de Jesus, e é o mesmo caminho que nós vivemos, a experiência de, na oração, na Eucaristia, na confissão, subir ao monte, escutar de Deus, né? Escutar a Deus, conhecer a Deus, nutrir a experiência da amizade com Deus, para a partir dessa vida de oração, a partir dessa experiência de intimidade, anunciar. A vida de oração e a evangelização, elas são completamente ligadas, né? A experiência com Deus e a experiência de missão. Não tem como desvincular. Não tem como dizer que eu sou missionária se primeiro eu não amo a Deus e não tenho essa experiência com Ele. E claro, eu como Shalom tenho minha forma, né? Nós, Shalom, da Comunidade de Vida, nós dedicamos as manhãs à oração, onde nós vamos à missa diária, rezamos o terço diariamente, temos 2 horas de oração por dia, fazemos estudo bíblico, momentos de formação, momentos de oração comunitária, confissão. Essa é a nossa forma. Mas claro que um pai e uma mãe de família que não tem um caminho dentro de uma comunidade, dentro de uma vocação específica, né, como é o nosso caso, mas que todos os dias ali se nutre da oração, né, reza o seu texto diário, ou dedica aquele momento da meditação da palavra, isso também é oração, né? Me vem a minha mãe à mente, né? Minha mãe não é de nenhuma comunidade, nenhum grupo, né? Ela é católica, participa da missa ao domingo, mas todo dia de lei ela tá lá, ouvindo homilias e rezando o bendito texto, né? Dos textos do combate da vida, né? E como eu vejo como isso transformou a vida da minha mãe, que não é da comunidade Shalom, não é de nenhuma outra comunidade, né? Mas pelo desejo de busca de Deus, ela, sem querer e sem intenção, foi se tornando missionária. Foi mudando o entendimento dela de Deus, foi mudando o entendimento dela da palavra de Deus, foi expressando isso de maneira mais concreta, né? Eu lembro uma situação bem simples, mas meu pai faleceu faz 2 anos. E aí minha mãe já vivia essa experiência de oração, né? Isso foi dando forças a ela. E aí, num dia, a gente estava conversando sobre todo o processo do luto e tudo mais, e a minha mãe falou assim, eu falei assim, mãe, se eu pudesse, eu tiraria a sua dor e tomaria para mim, né? Se eu pudesse, eu tiraria toda a dor do seu coração e tomaria para mim. Ela me virou assim e falou assim, filha, mas Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Aí eu pensei, a missionária sou eu, e eu que também sou evangelizada através da experiência de oração da minha mãe, assim, né? Nos atos simples, né? Mas é impossível desvincular a evangelização, a missão da oração, senão se torna vazio, né? Senão a gente é da gente mesmo e é isso. Muito bem, nós estamos encerrando essa primeira conversa. Nós vamos lançar em alguns dias a segunda conversa, por isso eu já quero convidar você, mais uma vez, a compartilhar essa primeira conversa, né, com seus amigos, mas também já ficar no aguardo aí, porque logo, logo sairá esse segundo momento, a continuação dessa conversa que vai ser tão especial. A gente vai falar um pouco mais da Dani, dos países
onde a comunidade Shalom faz missão. Enfim, vai ser bem especial, você não pode perder também. Dani, muito obrigado pela nossa Realmente, conversa, obrigada. muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe.